Nesse período de isolamento, né, de distanciamento social, muitas pessoas trabalhando em casa, muito home office, muita gente que infelizmente não tem emprego. O fato é que está todo mundo em casa, né? As exceções dos serviços essenciais e aqueles que estão retornando gradativamente. Resultado disso, acidentes domésticos aumentaram, cresceram. Esses acidentes domésticos, eles podem acontecer naquilo que você imagina não ser algo tão perigoso. Mas é preciso ficar alerta com isso, tá bom, gente? Olha, vou conversar aqui com o médico Antônio de Deus, já está aqui conosco, doutor Antônio de Deus, cirurgião plástico, vai conversar com a gente a respeito desse assunto. Doutor Antônio de Deus, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí, obrigado por aceitar o nosso convite. É tão preocupante assim? A nossa casa, o nosso lar não é tão seguro às vezes quanto a gente pode imaginar? É preciso ter atenção ou não? Boa tarde, Joelson, agradeço o convite. Sim, o nosso lar é o nosso espaço sagrado, né, onde a gente faz as refeições em família, onde a gente se desenvolve, onde a gente fica em casa de maneira segura. No entanto, ele também pode ser um lar de perigos. Então é muito importante, principalmente para quem tem grupos de risco em casa, ou idosos ou crianças, tomar os devidos cuidados, né? Infelizmente, durante a pandemia, os acidentes domésticos aumentaram muito, né? Uma criança que se machuca numa quina, ou que se queima, ou um idoso que cai no banheiro, então é preciso ter atenção redobrada. Faixas etárias, crianças, idosos, qual é a que tem mais preocupado nesse período agora de pandemia? Qual é a que tem demandado mais atenção? Os extremos, Joelson, a sua pergunta é bem pertinente, os extremos. Então, o que a gente observa? Os idosos, a grande preocupação é com a queda, né? com o desequilíbrio, principalmente em áreas molhadas. Então, o idoso está sofrendo muito acidente em banheiros, após o banho, enquanto está se enxugando, ou após usar o vaso sanitário. Então, os acidentes em banheiros estão, infelizmente, com a estatística crescente durante a pandemia. As crianças, por outro lado, elas estão sendo muito acometidas com queimaduras, né? Esse uso indiscriminado do álcool. O álcool ele é super importante, mas tem que ser usado com sabedoria. Então, o uso exagerado do álcool. Muita gente na cozinha, a panela, um cabo de panela que não pode ficar nunca para fora ao alcance de criança, tem sempre que ficar de uma maneira que a criança não pegue. E também acidentes em quinas, né? Em quina de mesa, uma quina de um móvel de apoio. Isso tem acontecido bastante também. Os extremos de idade estão sofrendo com os acidentes domésticos. Vamos falar um pouquinho sobre esses acidentes mais comuns nos extremos. As crianças, vamos começar com essa história das queimaduras. Álcool em gel está muito usado, muito à mão o tempo todo. Qual é a consequência mais grave que tem se observado nesses acidentes em relação a queimaduras em crianças? E quais as sequelas que podem ficar? Sim, as queimaduras em crianças, Joelson, na grande maioria dos casos, felizmente, elas não são graves. São queimaduras que a gente chama de primeiro e segundo grau. Então não vai dar nenhuma sequela, você pode tratar com pomadas. O que nos preocupa são os acidentes graves, as queimaduras de segundo grau mais profundo, ou de terceiro grau, ou de superfícies nobres, né? Você queimar uma mão, você queimar um pescoço, você queimar uma face. Isso pode gerar sequelas para o resto da vida. Uma queimadura grave, ela pode ter uma sequela funcional. É uma mão que não movimenta, é um dedo que se perde, é um movimento de pescoço que não é completado. Então você imagina uma criança de 4, 5 anos que vai passar uma vida inteira sendo tratada com múltiplas cirurgias, com múltiplos procedimentos para tratar. Então, o melhor remédio, de fato, é você ter cuidado para não ter um acidente. Porque um acidente como esse, ele dura uma fração de segundos, mas a consequência pode ser por uma vida inteira. E aí, evidentemente, que os cuidados são aqueles: evitar que as crianças tenham acesso a álcool, fósforo, cuidado com panelas. Agora, em relação a essas quinas, você falou de quinas dos móveis. Quais são os acidentes mais comuns que têm sido observados nesse aspecto? Nos últimos 30 dias, só para você ter uma ideia, nos últimos 30 dias, somente no meu trabalho eu atendi 6 crianças que bateram em quinas, 6, que precisaram ser suturadas. E a gente está vivendo uma época, Joelson, que os pronto-socorros estão cheios, a pandemia está aí ainda. Então, quando você vai para o hospital, aumenta mais ainda a chance de contaminação, independente dele ter tomado os protocolos de segurança. Então, um acidente com quina é um acidente evitável. Então, se num apartamento ou numa casa existem quinas muito evidentes, né, que é no percurso de onde a criança está brincando, é no caminho onde a criança vai passar sempre, ela deve ser protegida existem protetores de silicone que você pode colocar no quina, vende na internet, vende em lojas de casa, isso não é nem caro, você pode adquirir para proteger, pelo menos no caso de um acidente, não machucar
E também orientar as crianças a brincar numa área mais aberta, num espaço que não tenha tanto perigo, né? Porque apesar de ser bonito para casa, ele pode ser perigoso para a criança, uma quina de móvel. Então, pode parecer uma coisa boa, uma coisa simples, mas não. Eu tive recentemente que fazer uma sutura numa criança que teve um acidente muito, muito próximo do olho. Você imagina a criança perder um olho porque estava brincando e tropeçou e bateu numa quina. Então, é evitar ao máximo esse tipo de risco. Idosos, vamos falar um pouco dos idosos. Cada vez mais tem se falado a respeito da possibilidade de adaptação de moradias para que os idosos possam ter uma qualidade de vida melhor. O que você tem se observado em relação a essa preocupação? O brasileiro está atento a isso cada vez mais? Tem crescido essa preocupação? O fato de termos envelhecido mais, como a população brasileira costuma envelhecer, chegou a uma idade média mais alta, pode ajudar nessa compreensão? Felizmente, é um assunto muito exaustivamente comentado, né, pela imprensa. A imprensa tem um papel super importante em informar. A população brasileira está envelhecendo, o idoso já não é mais uma exceção, nós já estamos ficando numa faixa etária bem mais avançada em todos os estados do Brasil. Os idosos, eles têm muito acometimento de acidentes em superfícies molhadas, como eu falei. Então, você vai usar um piso antiaderente, se puder, ótimo, mas se você não usar, existem tapetes antiaderentes que você pode colocar no banheiro, porque da mesma forma que os acidentes, na sua maioria, eles não são graves, aqueles que são graves, Joelson, também trazem consequências muito sérias. Um idoso, ele tem a estrutura óssea mais frágil, então é muito mais fácil para o idoso ter uma fratura. Então, um idoso que tem uma fratura de fêmur, por exemplo, o nosso grande osso da perna, ele vai ser internado. Se ele precisar de cirurgia, ele vai ser operado e ficar meses sem caminhar. Imagina o que acontece com um idoso meses sem caminhar dentro de um hospital. Ele está sujeito a pegar uma infecção, ele está sujeito a complicar com outras coisas que nem são relacionadas diretamente a essa queda. Então, se você conseguir evitar o disparo, evitar esse gatilho que antes gerou toda essa internação, você vai ter uma condição de saúde muito melhor para o idoso. Felizmente, o brasileiro está assim se educando. As empresas, quando vão fazer banheiros novos, quando estão fazendo, os arquitetos, os engenheiros, eles já estão pensando no envelhecimento, eles já estão pensando em como o idoso vai transitar por aquele espaço. Mas esses acidentes ainda assim acontecem. Quero agradecer ao senhor, doutor Antônio de Deus. Muito obrigado pela participação aqui conosco, falando a respeito desse assunto importante que é o acidente doméstico. Período de isolamento, a atenção com crianças e idosos é fundamental. Doutor Antônio de Deus, muito obrigado, hein? Obrigado. Agradeço.